Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Estou gravando aqui à noite, no dia 24 de dezembro de 2025. E hoje falarei do livro Férias de Natal, um livro do escritor William Somerset Maugham, que é um escritor inglês. Ele nasceu em 1874 e faleceu no ano de 1965, ou seja, ele nasceu no século XIX. Né? Só lembrando que o século, como que a gente sabe que é século XIX? Por exemplo, 1800, né? Deveria ser século XVIII, então. Não, mas se ele nasceu, se é a partir de 1801, já conta como século XIX. Por exemplo, no ano 2000 era século XX. No ano 2001 passou a ser século XXI. 1900 era século XIX. 1901 passou a ser século XX. Então, o escritor, qual vou falar da obra dele hoje, Férias de Natal, ele nasceu no século XIX e ele viveu, então, ele nasceu após a metade do século XIX, tendo passado mais da metade do século XIX, já indo para o final, e viveu boa parte do século XX. Ele pegou bastante mudanças, ou seja, ele viu as duas guerras mundiais, ele viu a quebra da Bolsa de Nova York, né, de 1929, e ele, enfim, ele relatou muito, né, eu gosto muito desse escritor. Esse é o terceiro livro dele que eu li, né. O primeiro livro que eu li foi Servidão Humana, o segundo foi o que eu mais gostei, Fio da Navalha, e agora o terceiro, que é o que eu vou falar aqui hoje, Férias de Natal, o escritor, então, William Somerset Maugham. Vamos para a história. O livro foi escrito em 1939, ou seja, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou, no caso, nos anos 1940, né? E foi até 1944. É isso mesmo? Não, enfim, o livro foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. Foi publicado, na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente for colocar a pesquisa, considera-se que o livro foi escrito em 1935, né? No máximo até 1937, ou até 1938, para que fosse publicado em 1939. Mas o ponto é que ele foi publicado, né, antes da Segunda Guerra Mundial. A história é o seguinte: o personagem principal, que é chamado Charlie Mason, Charlie com C de casa, Charley, Mason, Mason, ele vai fazer uma viagem para Paris, e essa viagem é um presente do pai dele. O Charlie Mason é um inglês, né? Ele é um inglês de uma família rica, de uma família bem estruturada, que começou com origem humilde, né? Os bisavós de Charles eram pessoas bem humildes, e aí ele comprou um terreno, né? O bisavô de Charles comprou um terreno, e desse terreno o avô, no caso materno, né, comprou um terreno, e esse terreno ele começou a produzir, né, virou um pequeno agricultor e, enfim, ascendeu socialmente. Quando o Charlie nasceu, o pai do Charlie e a mãe do Charlie já vinham, no caso, já tinham um bom capital, moravam bem, e inclusive o avô do Charlie era pintor, né, pintor de quadros, sonhava em ser pintor e em expor, mas na família, né, os papos na família, a mãe de Charlie fala que o pai dela era um bom pintor, já o pai do Charlie, ou seja, né, o genro, fala que o sogro não era um bom pintor, não. Um bom pintor, no caso, ou seja, né, os quadros deles não eram bons, mas ele tinha bom gosto, né, e colocou na família, né, o hábito de apreciar obras de arte. E tem um familiar de Charlie que também está para entrar no parlamento inglês, ou seja, é uma família que ascendeu socialmente e, portanto, eles são muito bem posicionados na sociedade. Então, o que ocorre? O Charlie resolve ser pintor também, ele quer ser um artista, né? Mas ele também não é um cara muito talentoso. Ele pinta muito bem, ele toca muito bem, toca piano, né? Porque, enfim, eles são uma família da alta sociedade inglesa, mas ele não é um cara, não tem aquele talento, né? O pai dele já vê que ele não vai ser um cara talentoso. E o pai dele então diz, né, na verdade, você pode escolher ser pintor, mas veja bem, não quer trabalhar nos negócios da família? O pai dele tem um escritório, né? Não quer trabalhar nos negócios da família? E aí ele convence o Charlie a trabalhar
E o Charlie já está 1 ano lá no escritório trabalhando. Ele se adaptou bem ao trabalho. Quando ele recebe do pai dele férias, né? E uma passagem aí, um presente para viajar para Paris, para curtir em Paris. Curtir em Paris, ele vai sozinho. A família sempre visita Paris, já foram inúmeras vezes. Mas ele dessa vez vai sozinho para Paris para se divertir. O que é a diversão, na verdade, né? É conhecer, no caso, os bordéis, diversão da classe alta mesmo. Ele também vai ver quadros, ele vai ver exposição, no caso, né? Ele vai curtir a noite parisiense, sendo ele um jovem de 22 anos à época. E o Charlie, ele estudou numa escola muito boa, obviamente, né? E quando ele estudou, ele fez amizade com um garoto chamado Simon, que era um garoto que ele ficou órfão. E ocorreu o seguinte: esse garoto ele ficou órfão, mas o pai desse garoto, do Simon, o Simon, né? Como é o escritor em inglês, eu li lá, obviamente, em português. Mas o Simon, ele é um cara amargurado. Por quê? Porque a mãe dele morreu antes do pai, né? E o pai a acusava de ter sido traído pela esposa. Então, o Simon, desculpa, ele é um cara um pouco amargurado, né? E o pai dele também é um pai dele que tem problemas com bebida. E quando o Charlie tem menos de 12 anos, né? Menos de 13 anos, na verdade, o pai morre e ele deixa para o filho um suporte financeiro para que ele possa concluir os estudos. E o Charlie então fica sozinho no mundo, né? Sozinho no mundo, lógico que tem uma tutora, uma pessoa que orienta ele até ele se tornar maior de idade, mas ele fica um cara sem família. E aí o Charlie acaba ficando um grande amigo dele e eles vão para a escola. Vamos adaptar aqui, seria o ensino fundamental, o ensino médio, depois cada um vai para o seu respectivo curso superior, né? O Simon, ele é um frequentador da casa de Charlie e por influência do pai de Charlie, ele acaba fazendo jornalismo, acaba virando um bom jornalista. E aí ele é indicado também, né, pelo pai de Charlie, e se dá muito bem como jornalista, porque ele tem ele é um cara imparcial, né? Ao mesmo tempo que ele é imparcial, ele é muito nu e cru nas reportagens, né? Nas apurações que ele resolve fazer, mas é um cara que ele também se dá muito bem no ambiente de trabalho. É um cumpridor de ordens, tem as opiniões polêmicas dele, né? Por exemplo, ele é um socialista, é descrito como um cara socialista, mas, né, opinião política não paga conta de ninguém, né? E, portanto, ele é um cara que ele escreve muito bem, cumpre muito bem as ordens, e aí ele acaba se tornando um correspondente em Paris. Ou seja, ele é um jornalista que se torna correspondente em Paris, e aí o Charlie ele vai então para Paris para encontrar esse amigo dele de infância, né? O único amigo que ele tem, e o Simon também é o único amigo que eles têm. São aquela amizade, no caso, vindo de origens bem diferentes, né? Mas a amizade acabou sendo sedimentada e eles, no caso, já na fase adulta, né, continuam com a amizade ainda. E aí, né, o livro começa dessa forma. O pai do Charlie está levando ele no aeroporto, né, num dia frio, de Londres para Paris. Para o aeroporto não, desculpa. Ele está indo para levar para a estação de trem, né? Eles vão fazer aquele período de trem, embora já tivesse avião, né, em 1939. E ele está indo então de trem de Londres para Paris, que é um trem que eu tenho vontade de ir, aquele trem que vai pelo Canal da Mancha, né, que é subterrâneo, vai por baixo do mar, enfim, sai da ilha e vai para o continente europeu. Uma viagem que eu sonho muito em fazer. Inclusive, essa obra, diz que foi uma obra que foi uma obra que custou muita grana, né? Mas aí só abrindo parênteses, tem aqui em São Paulo, tem uma Águas Espraiadas, no caso, o nome da avenida. Acho que agora mudou o nome. Acho que agora a avenida, enfim, uma avenida que tem aqui em São Paulo, que ela foi construída pelo antigo prefeito Paulo Maluf, né? E aí a obra custou mais caro, ficou um valor maior do que o Canal da Mancha. É claro, o Canal da Mancha foi construído bem antes, né? Mas mesmo assim, a obra foi super faturada, né? E aí acabou ficando um custo bem alto. E aí o Maluf chegou uma época que ele teve que depor, né? E aí ele ficava falando assim no depoimento: tudo aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Tudo aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Enfim,
tinha muito isso, né? Essa questão de superfaturamento nas obras. Não, hoje também tem, mas hoje o foco já é outro, né? Hoje o foco está mais em polêmica de que falou e de que não falou. Não se focam muito mais em superfaturamento, porque se fosse focar nisso, né? Um monte de estádio de futebol que foi construído na época da Copa, também tudo faturado, tudo elefante branco. Mas vamos voltar para a história. Então, a história começa assim, ele está indo para Paris. E aí o que acontece? Ele combinou, né? Combinou que o amigo dele ia esperá-lo, no caso, na estação. Quando ele chega lá, o amigo dele não tá. E aí ele fica meio chateado, assim, né? Mas esse Simon, o Charlie já sabe, né? Que ele é um cara que tem uma personalidade um pouco, assim, difícil, né? De lidar, até pelo trauma que ele viveu, né? Ele é filho de um alcoólatra e de uma mulher que o pai a acusava de ser promíscua, né? Ou seja, ele é um cara um pouco arredio, mas enfim, né, ele é funcional, tá? Ele é funcional. Mas enfim, ele não vai, e o Charlie então chega em Paris, ele vai pro hotel. Ele escolhe um hotel simples, um hotel bem simples, porque o que acontece? Como ele vai muito com a família dele para Paris, ele não quer ficar num local que vai lembrar um ambiente familiar. Ele vai para um hotel bem simples. E aí tal, ele vai lá e o amigo dele não vem, né? Ele, enfim, chega, faz as malas, vai jantar certinho. E aí depois que ele tem o endereço do amigo, né? Ele vai na casa do amigo lá. Aliás, o amigo vem no apartamento, né? E aí ele fala, pô, não veio me ver. Aliás, o Simon fala, ficou chateado que eu não fui te ver. E aí o Charlie, que é um cara bem apaziguador, releva nessa situação. Mas assim, esse livro, o Somerset Maugham, não só nesse livro, ele expande bem o lado psicológico dos personagens, né? E aí o que acontece? Como ele é um narrador onisciente, ele diz que o Simon fez propositalmente mesmo, porque ele quer romper a amizade. Aliás, o Simon fez propositalmente porque ele quer romper a amizade com o Charlie, né? E aí, por isso que ele já deu esse gelo, vamos dizer assim, né? Para que o Charlie ficasse ligado. Mas o Charlie releva tudo. E aí eles vão conversando, né? Ele percebe que o amigo tá bem. O amigo, de fato, ele trabalha bastante, né? Porque agora somente ele mesmo no mundo, ele que se sustenta. Mas o amigo, no caso, né? Enfim, é um cara funcional, um cara que se adaptou ao estilo de vida dele sendo jornalista. E ele, por vir de uma classe social muito elevada, o padrão do apartamento que ele está, ele acaba descrevendo como um apartamento simples. E ele vai também onde esse amigo dele mora, né? Ele descreve como um local bem humilde mesmo, né? Um local que, naquela época, eles tinham lareira em casa, era um lugar muito frio. E aí tinha que acender a lareira, mas o Simon é um cara tão assim, vamos dizer assim, né? É um cara bem desapegado mesmo. Ele não quer muito luxo, ele descreve isso. Tá frio o apartamento, e aí o Simon esquece até às vezes de colocar a lenha, né, na lareira para aquecer o local. E o local precisava mesmo, né? Porque é um local frio. Mas o Simon é um cara que ele não quer luxos. E aí eles se resolvem então, né? Falar, e aí, o que vamos fazer? Aí o Simon, que já está em Paris, ele é um correspondente jornalista. Eu falei correspondente bancário, não, né? Posso até ter falado, desculpa se eu falei isso. Mas ele é um correspondente do jornal. Ele resolve levar o Charlie então para um local que é um bordel, né? Enfim, o Charlie tinha ido lá, dá-se a entender para isso mesmo. E lá o Simon apresenta para ele uma moça que se chama Lídia, que é uma russa. E o que acontece nessa época, né? A Revolução Russa foi em 1917. E a Revolução não resolve problemas, né? A Revolução tira um governo e põe outro, né? Muda ali o sistema. E muitos russos ficaram sendo perseguidos na Rússia, e aí eles imigraram, por exemplo, para os outros países da Europa, principalmente. E aí a Lídia era filha de uma família de imigrantes. O pai dela era professor universitário lá, mas estava em dificuldade, eles tiveram que vir, no caso, para a França, né? E no caso, ela também acaba perdendo os pais, né? Os pais acabam morrendo, e ela fica então com um amigo da família dela, né? Ela acaba vivendo com um amigo da família dela. E aí o que acontece? Ela, a princípio, ela não é uma moça que caiu na prostituição. Ela vinha de uma família daqui pobre, né? De imigrantes, mas vinha de uma família pobre. Ela não é uma pessoa que escolheu a prostituição em primeiro lugar. O que aconteceu no caso dela foi o seguinte: ela
ela trabalhava numa casa de modas, né, como costureira, né, fazia de tudo, tal, se virava. E aí ela conheceu, e ela ia sempre num evento, né, que tocava música russa. Praticamente o hobby dela era esse. Ela também é uma moça de 20 e poucos anos, né, 23, menos de 25 anos. E lá, nesse evento, ela conhece um francês. Só que, para resumir a história, esse francês é um ladrão de carro, né? Ele, na verdade, é um ladrão, ele vive de roubo e tal. E aí, ele tá numa fase boa, assim, né? Vamos dizer assim. Ele já foi preso outras vezes, tal, mas conseguiu safar. E, enfim, ele se apaixona por ela. Ela ainda é costureira, trabalhando nessa casa de modas. E então eles se casam, né? Eles se casam e a mãe desse marido da Lídia, né, o nome dele é Roberto, tá? O marido dele chama Roberto. Ela, quando vê a Lídia, ela fala: nossa, agora meu filho vai ter salvação. Ela acaba apoiando o casamento, né? E eles se casam. E o Roberto, ele também não vem de uma família ruim. O pai dele era militar, né? Serviu, no caso, era militar do exército. E eles tinham status na sociedade. É uma família burguesa, assim, né? Vamos dizer assim, né? Do lado baixo da burguesia. Então, o Roberto, ele acabou entrando mais por adrenalina, né, nessa vida de crime, né? E se fala-se muito que hoje tem muito roubo, mas naquela época também. O Roberto, por exemplo, né, ele roubava carros, né? Tanto é que quando ele está conhecendo a Lídia, ele conhece ela nesse local, depois eles marcam um encontro e ele leva ela de carro. E um Citroën, ou seja, ele é especialista em roubar Citroën. Mas ele rouba, usa e depois deixa o carro lá, né? E além disso também ele já tentou vender entorpecentes, né? Já tentou muita coisa. Mas aí o que acontece? Ele se casa com ela e aí que ela descobre, né, que ele é um ladrão, né? E aí o que acontece? Ele acaba cometendo um crime mais, né, vamos dizer assim, ele acaba cometendo um homicídio, Roberto. O lugar que ele frequenta tem um cara lá que mexe com apostas, né? Esse cara dá-se a entender que ele é um pederasta, né? Ele fica meio que afim do Roberto. E o Roberto, pela grana, aceita ir pro apartamento. Aí lá que o Roberto faz, acaba matando esse cara e pegando dinheiro, né? Porque é uma quantia alta. Aí a polícia vai investigar, tal, acaba chegando nele, ele é preso e condenado e vem aqui para a América do Sul. Ele não fala o país, mas ele vem para a América do Sul, cumpre pena aqui desse lado. E aí sim, o que acontece que a Lígia, então, ela não tem mais motivo para conviver com a sogra, ela acaba entrando então na prostituição. E aí o Simon, né, acabou falando, ela entrou na prostituição, falando pro Roberto, o Simon acabou falando pro Charlie, né? E aí, ó, te apresentei ela, que é a esposa de um criminoso e tal, né? Aliás, o Charlie descobre, né? Por que ele me apresentou essa mulher? Na verdade, né, o Charlie cobriu todo o processo, né? Toda a parte do tribunal, teve uma cobertura jornalística do Simon, e aí ele ficou conhecendo tal a vida do bandido, teve que investigar, publicar a reportagem no jornal, e acabou conhecendo também a Lídia, né? Porque ele frequenta lá o lugar onde ele levou o Charlie, e aí ele resolve apresentar para o amigo dele ter fortes emoções. No caso, a esposa, né, que agora é uma meretriz, uma prostituta, a esposa de um criminoso famoso. Né? E aí o curioso eles não têm relação, entendeu? O Charlie, ele leva a Lídia pro apartamento, ele fica 5 dias em Paris, ele não tem relação com ela, porque ele perdeu meio que... Só uma vez que eles saíram tal para jantar, aí o Charlie bebeu, né, ficou um pouquinho, mas ele acaba não tendo relação. Mas, em contrapartida, eles não têm relação sexual, mas em contrapartida eles acabam trocando ideias, né? Trocando ideias, acabam ficando muito próximos um do outro, né? Como se fossem praticamente amigos, embora a amizade entre homem e mulher é muito difícil de não acabar em sexo, né? Mas há quem diga que isso é possível. Não sei, cada caso é um caso, né? Mas estou falando assim, contextos assim, que um homem e uma mulher vão para a mesma casa, né? Pode acontecer de ter amizade no trabalho, pode acontecer de ter amizade na faculdade, na escola, enfim, na igreja. Mas agora, uma mulher ali na casa do rapaz, no apartamento do rapaz, ficar, dormir lá e não acontecer nada, é muito raro mesmo. Eu, sei lá, não sei se eu conseguiria manter a amizade platônica, né?
como ele mesmo descreve no livro. Mas é como sendo uma amizade platônica entre os dois. E ele ensina muita coisa para ela também acaba ensinando muita coisa para ele. Ela fala toda a vida dela para ele, né? E aí acontece que um dia, né? Já no finalzinho já da viagem, ele tá para voltar. Ela tem um encontro, né? Ela tem um encontro com uns amigos dela, tá? Uns amigos que ela fez lá, mas não é amizade lá, clientes dela não, tá? Não são os fregueses dela não. E o Simon e o Charlie se encontram, né? Vão se encontrar e aí eles acabam conversando, tal, né? A respeito de como se chegou àquela situação. E aí o Simon dá todos os artigos que ele escreveu da reportagem pro Charlie ler, né? E aí ele até fala, né? O Charlie falou: eu dei esse artigo aqui, antes de publicar para sua amiguinha, né? Ela leu e não emitiu opinião nenhuma, entregou calada, né? E é uma coisa muito crua mesmo, né? Porque ele acaba descrevendo o assassino como ele é, na verdade, né? Como um marginal. Só que a Lídia, ela ama esse marido dela que cometeu esse crime, né? Então para ela foi um pouquinho cruel, ela achou um pouquinho cruel o Simon agir desse jeito, mas é um amigo do Charlie, né? Então eles não têm relação nenhuma, né? E eles ficam muito próximos. O máximo que acontece entre os dois é ele dar um beijo na boca dela quando ele já está embarcando para voltar para a Inglaterra. E ele fica 5 dias então em Paris e ele volta então para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, no caso, ele chega da estação, né? Quem o recebe dessa vez é a mãe dele. A mãe, o pai o levou, né? E a mãe que o recebe na estação num dia frio e tal. E aí aquela comoção toda, né? E eles voltam pro apartamento, né? No apartamento, no caso, ficam pressionando. E aí, teve alguma aventura lá? E de fato ele fala que não. O que foi verdade, na verdade, não teve nenhuma aventura, né? Insinuando, né, que ele tivesse saído com alguma mulher, mas de fato ele não teve. Ele é um cara boa pinta, né? Descrito no livro como um cara boa pinta. Mas aí o que ocorre? Um dos pontos que já está no final do livro, que ele diz que o Charlie, quando ele volta para a vida dele, que ele viu a diferença que é aquela tranquilidade que a família vive e como vivem as demais pessoas, ele acaba ficando um pouquinho desnorteado, né? Meio que considerando se tem ou não sentido aquele estilo de vida que ele leva, né? E o escritor até no relato no livro, né, que eles são ocupados, mas eles são produtivos, né? Porque existe uma diferença muito grande entre ser ocupado e ser produtivo. E essa pulga atrás da orelha já começa a entrar no subconsciente do Charlie, né? E, enfim, ele volta, né? E vai voltar a trabalhar, no caso, lá no escritório, junto com o pai dele, vai voltar para a rotina dele, sendo que, né, nunca mais a história termina e eles nunca mais se encontram, né? Nem ele, nem a Lígia. E o Roberto, durante toda a história, ainda permanece preso. E o Simon continua, no caso, na França. E aí eles têm uma briga, né? Antes do Charlie voltar para a Inglaterra, o Simon fala: nunca mais quero te ver. Porque o Simon, de fato, ele quer romper mesmo, né? Ele não quer mais, como se fosse, ele não quer mais um vínculo com o passado que ele tinha, inclusive rompendo a amizade. E aí o livro termina dessa maneira, né? Todos profundamente impactados, né? Tanto o Charlie, né, quanto o Simon, quanto a Lídia, nessa relação que acaba tendo um com o outro. É uma narrativa bem simples, né? Os cenários estão simples, mas é uma reflexão, no caso, que o escritor coloca em relação aos dilemas que os personagens vivem, né? Liberdade, responsabilidade, amor, desilusão. E, enfim, né, eu gosto bastante. É um personagem que ele, ao mesmo tempo que ele é influenciado, né, ele não se deixa levar totalmente, até porque ele tem muito a perder, né? Ele vem de uma família bem estruturada, isso faz toda a diferença. Enquanto os demais, né, que não tiveram a mesma sorte, no caso, também não se veem, vamos dizer assim, não há aquele sentimento de inveja, não há aquele sentimento de rivalidade entre eles, não. Apenas são incompatíveis, como às vezes a vida é, né? Quando pessoas nascem em situações ou vivem em situações muito diferentes, ainda que se gostem, que tenham momentos vivendo junto, mas acabam sendo incompatíveis, tá?
É muito gostoso de ler, viu? Dei muito spoiler aqui, mas é uma leitura que eu recomendo. E esse é o livro aí, né, o último livro aí, Férias de Natal, que eu concluí a leitura e estou trazendo aí um vídeo para vocês. Até uma próxima.